Olá a todos, boa tarde. Eu sou o André, estás no canal Águia. Já tinha feito um vídeo sobre os novos reforços, sobre o potencial treinador do Benfica, mas o áudio não ficou gravado e, portanto, vou aqui fazer uma versão resumida daquilo que foi dito. Bom, relativamente aqui aos reforços, a comunicação social está a dar como certa a aquisição de Aktürk Koglu, portanto, é um jogador do Galatasaray, campeão pelo Galatasaray. Este campeonato já vai com 2 gols e 2 assistências em apenas 3 jogos para o campeonato. O Galatasaray está com 3 jogos, 3 vitórias, portanto está a ter um arranque promissor. E ele foi campeão nacional turco o ano passado. Foi um jogador importante, fez 55 jogos, 15 gols e 8 assistências. Portanto era um dos destaques do Galatasaray da Turquia. É também internacional pelo seu país, é um extremo que joga com o pé direito, mas apesar de jogar com o pé direito, joga preferencialmente pela esquerda. Portanto, é aquela tal velha questão do futebol moderno em que os jogadores jogam com os pés trocados. Pode jogar também como extremo direito, pode jogar como segundo avançado, mas é como extremo esquerdo que ele se sente mais confortável. Está avaliado em 15 milhões de euros, no entanto a comunicação social estava a adiantar que ele seria contratado por 11 milhões, o que acho curioso. Vou aguardar para perceber os valores oficiais deste negócio. É um jogador que traz boas sensações, ainda é jovem, tem qualidade, é promissor e uma vez que saiu o Neres, uma vez que temos o Freddy Costa ainda lesionado, que temos o Childrup que também teve uma lesão, está a recuperar, estamos a utilizar o Presteni como 10, mas também lá está o Presteni será eventualmente um extremo com o novo treinador. O outro extremo do plantel é o Rolaiser, que foi adaptado a 8 e correu bem, no entanto também está recuperado de lesão, portanto tendo em conta todos estes condicionantes, acho que Artur Koglu acaba por ser uma boa aquisição, um jogador que pode ser uma mais-valia no meu entender para o Benfica. Houve outros jogadores que já foram contratados a meio da semana, nomeadamente o Isaac Aboré, que veio do Manchester City por empréstimo, a melhor época que ele fez foi no Marselha, mas de facto no City não se conseguiu impor. Vai vestir a camisola 28 do Benfica, tem 23 anos, é um lateral direito e vai concorrer com o Bá. Eu acho que o Bá de facto precisa de concorrência. Ele fez uma primeira época muito positiva no Benfica, a segunda época teve várias lesões e esta terceira está a ser intermitente, portanto precisa de um concorrente, até porque o Gilberto já saiu há algum tempo e não foi contratado ninguém para concorrer com o Bá, portanto vem este jogador por empréstimo para concorrer com o Bá. Não sei se é o jogador ideal ou não, porque não o conheço, mas a ideia é trazer alguém para concorrer com o Bá agrada-me, porque de facto é necessário. E o Amadauni, portanto, é um jogador também de qualidade, segundo avançado, que brilhou no Basileia, a Inglaterra não foi muito feliz, mas é um jogador que tem qualidade, evoluído tecnicamente, também marca golos, sabe jogar em toda a frente de ataque e poderá ser aqui também uma solução, uma vez que também saiu o Marcos Leonardo. Como vocês sabem, o Marcos Leonardo saiu para o Al Hilal, portanto, o clube do Jorge Jesus, por 40 milhões de euros, e era importante trazer alguém que também possa ser uma solução para a frente de ataque. Portanto, vem por empréstimo. Vamos ver como é que poderá eventualmente casar com o Pavlidis, que também foi contratado esta temporada por 18 milhões de euros ao AZ Alkmaar e que fez uma grande pré-época. Falta a confirmação no campeonato. Temos também o Artur Cabral, que vai permanecer no plantel e, portanto, neste momento, quanto a aquisições é isto. Gostaria aqui também de referir o Martineto, que foi emprestado ao Rio Ave, e eu neste momento não emprestaria ao Martineto por um motivo muito simples. Porque temos poucas soluções para o meio campo, temos o Barreiro e o Florentino, que já se percebeu que não casam entre aspas, não é? Não coabitam bem, ou não coabitam da maneira que nós desejaríamos. O Renato Sanches, que ainda não está nas melhores condições físicas. O Freddy Costa, que lesionou-se, mas também de qualquer forma tem sido utilizado mais como extremo esquerdo do que propriamente como médio. E portanto, se calhar era preciso ter ali uma solução diferenciada. O Martinete ainda é um jovem, tem 21 anos, no meu entender é evoluído tecnicamente. Vai ser emprestado ao Rio Ave e eu acho que, tendo em conta estas condicionantes, eu travaria o empréstimo ao Rio Ave e manteria no plantel, precisamente por tudo isto que eu acabei de dizer e também porque vem um novo treinador. Portanto, obviamente, Martinete não será um jogador particular, mas pelo menos para ser uma solução, uma vez que temos tido estas condicionantes todas e que esta época não podemos perder o título, não podemos arriscar. Corremos o risco que se calhar temos alguns jogadores no banco, em excesso. Ok, no banco, no caso, corremos o risco de termos muitos jogadores parados. Se tivermos um plantel extenso, corremos o risco de ter muitos jogadores parados e insatisfeitos. É provável que sim, mas eu prefiro ter soluções do que não as ter. E, portanto, a minha opção seria ter o plantel bem composto, com muitas soluções. Nesta fase que nós não podemos perder, nem podemos dar uma mínima de margem a ninguém, porque já perdemos o que tínhamos a perder esta temporada a nível de pontos
e não podemos arriscar mais. Quanto a possíveis treinadores, tem sido avançado vários nomes. Eu pus aqui uma sondagem. Coloquei só 4 nomes porquê? Porque só é possível colocar 4 nomes, não é possível colocar mais. Eu teria colocado também o Marco Silva. Os nomes que eu coloquei, antes de mais, é importante dizer, foi o Conceição, o Abel Ferreira, Leonardo Jardim e o Bruno Lage. E porquê eu coloquei estes 4 nomes? Porque foram os nomes que foram difundidos pela comunicação social como os principais candidatos portugueses. Também o Marco Silva, só que o Marco Silva, tendo em conta que o Marco Silva manifestou desejo em continuar em Inglaterra, não agora, mas em outras fases da sua carreira, ele sempre disse que gosta da Inglaterra, gosta de lá estar, e como está no Fulham, que é um clube médio, não me parece, eu no lugar dele viria para o Benfica, mas não me parece que neste momento ele pondera abandonar o Fulham, não me parece, posso estar enganado, e portanto coloquei estes 4 nomes, não coloquei estrangeiros porque também têm sido anunciados vários estrangeiros, mas nós vamos aguardar mais um pouco. Vamos começar por falar destes nomes que têm sido falados. E os que eu coloquei a votação, até o momento votaram 575 pessoas. Portanto, a minha estatística é diferente do Jornal A Bola, do Jornal Record, do Jornal do Jogo, da CMTV, do que quer que seja. Porquê? Porque o meu canal é focado para o Benfica. E a percentagem de adeptos de outros clubes que estão aqui deve ser muito reduzida, porque eu não estou a ver ninguém perder tempo a viver um canal do Benfica que não fosse um benfiquista. Portanto, obviamente que estes 575 votos até o momento são votos fidedignos e são votos maioritariamente benfiquistas. Portanto, neste momento, a votação está ao seguinte: Conceição, 49% dos votos, Abel, 26%, Bruno Lage, 17% e Leonardo Jardim, 7%. Portanto, nós podemos verificar que uma ampla maioria dos votantes votou Conceição. E eu percebo porque é que o fizeram. Eu próprio fui dos primeiros a dizer que considerava a Conceição uma opção válida e justifiquei porquê. Porque seja Conceição, enquanto treinador, é facto, tem muitos anos no Porto. É facto, sim. Mas enquanto jogador, ele fez uma carreira em vários clubes, no Porto, como profissional. Enquanto jogador profissional, fez 3 épocas. Foi formado no Porto, é verdade. Mas passou por outros clubes e fez história de outros clubes. Passou por Itália, deixou uma grande imagem em Itália. Passou pela Grécia, deixou uma boa imagem na Grécia. Na seleção também, portanto, enquanto jogador, foi polivalente. Quem me diz a mim que ele, enquanto treinador, também não pode ser polivalente? Eu creio que sim, ele saiu do Porto da forma que saiu, toda a gente sabe. Não foi a questão do adjunto passar para principal, que até aí tudo bem. A questão foi a falta de comunicação que aparentemente houve ali. Portanto, o Sérgio Conceição não saiu bem do Porto. O Sérgio Conceição é um profissional de futebol, é uma pessoa que quer ganhar e é um indivíduo competente. Portanto, eu encaro o Conceição como uma opção válida. Tal como disse, e fui dos primeiros a dizer, quando o Roger Smith saiu, eu disse logo que o Conceição é uma opção válida. E continuo a dizer que para mim é uma opção válida e parece que 49% das pessoas também a consideram uma opção válida. É portista, mas é um profissional de futebol, tem qualidade. O Amorim também é benfiquista, está no Sporting. E eu parece-me que, tendo em conta que o plantel do Benfica tem sofrido momentos de indisciplina, não só agora, como também no passado. Não só agora com o Roger Smith, mas também com o Jorge Jesus, com o Bruno Lage. Portanto, eu acho que neste momento nós precisamos de um treinador de perfil diferente. Claro que o Jorge Jesus também é ao estilo Sérgio Conceição, talvez, mas temos tido o Veríssimo, tivemos o Bruno Lage, tivemos o Rui Vitória, tivemos o Roger Smith, tudo treinadores low profile. Treinadores, todos eles para mim também são competentes. Treinadores com a sua competência, com a sua forma de estar, low profile. Se calhar agora precisamos de alguém para agitar as águas. Neste momento eu acho que o Benfica precisa de um perfil de treinador para agitar as águas, de sangue quente, de estilo mais latino, que esteja à beira do campo, no fundo, a incentivar os jogadores, porque a bancada precisa de apaziguar eu acho que o Sérgio Conceição é um treinador que poderá agradar às bancadas, apesar de parecer esquisito isto que eu estou a dizer, porque neste momento nós vemos muita divisão relativamente ao nome Conceição. Há muita gente que nem sequer pondera essa hipótese. Há outros que querem, outros dizem que isso seria impossível. Mas eu acho que a bancada iria apoiar o Conceição. Estou convencido disso, posso estar enganado, mas tendo em conta o perfil de Conceição, parece-me que seria um treinador que agradaria às bancadas e neste momento nós precisamos ter a bancada connosco. E também agradaria a mim, que não sou da bancada, que sou um adepto, que tenho pouca possibilidade de ir ao estádio, porque trabalho por turnos e porque vivo longe de Lisboa, mas eu acho que, pela esta estatística, eu poderia dizer que Conceição é o nome que agrada aos benfiquistas. O Abel Ferreira é um treinador que está
no Brasil, tem um histórico no Brasil impressionante, impressionante. É um indivíduo que também de pulso firme, tem um futebol, no meu entender, não é, para o meu gosto pessoal, não é um futebol muito bonito, mas é competente. É um treinador extremamente competente, com grandes resultados no Brasil, inclusive ganhou 2 competições internacionais no Brasil, portanto, a Liga dos Campeões do Brasil, digamos assim, ele ganhou 2. Tem campeonatos brasileiros. O Abel Ferreira também seria uma grande solução. Aqui a questão é que o Abel Ferreira, neste momento, está numa fase descendente no Palmeiras. Ou seja, tendo em conta a personalidade do Abel Ferreira, não me parece que o Abel Ferreira queira sair por baixo. E ele ainda tem hipótese de ser campeão este ano, porque salvo erro está a 3 pontos do título, do líder. Portanto, o Abel Ferreira não me parece ser treinador para abandonar a meio da época. Era uma excelente opção para o Benfica, não digo que não. Eu estou apenas a tentar perceber a viabilidade do negócio e parece-me pouco provável. O Leonardo Jardim, ao contrário do que eu tinha dito inicialmente num vídeo anterior, o Leonardo Jardim não está empregado, está desempregado. Ele treinava no Al Rayyan, salvo erro do Dubai, corrijam-me se estiver enganado, e o ano passado terminou em segundo lugar e não conquistou a taça do Qatar. Não sei se é Qatar, se é Dubai. Isto realmente agora vamos aqui verificar para não estar aqui a dar gafes. Vamos aqui verificar. Leonardo Jardim, 00. Leonardo Jardim, o chapéu Leonardo Jardim. Portanto, ele treinava. Leonardo Jardim 00. Só 00. Bom, com isto já perdi metade dos espectadores. Leonardo Jardim treinou o Qatar. Pronto. Foi vice-campeão no Qatar, ou seja, não foi campeão ano passado, e perdeu a taça do Qatar. E assim sendo, foi despedido. Porque no Qatar, vocês sabem como é que aquilo funciona. Está livre. Um treinador que foi campeão no Mónaco, campeão na França com o Mónaco, com um orçamento quase ínfimo, muito curto, aliás, um orçamento curto, tendo em conta, na altura também houve um forte investimento, portanto, retiro o que disse. Mas era com jovens, com muitos jovens jogadores. Lançou os jogadores no Mónaco e levou os jogadores do Mónaco para a ribalta. Olha, o Bernardo Silva, por exemplo. É um treinador conhecido por lançar jovens, treinou também no Sporting, fez uma boa carreira no Sporting, no Mónaco, essencialmente nestes 2 clubes, mas principalmente no Mónaco, quando foi campeão francês. É um treinador low profile também, é conhecido por lançar jovens, não seria a minha primeira escolha, mas é um treinador viável também, não é? Um treinador que tem algumas características interessantes. Não sei se seria o treinador indicado para este plantel, mas é um treinador que tem competência, não digo que não. O Bruno Lage é um indivíduo benfiquista, mesmo à séria, fez uma campanha extraordinária em 18-19, acho que a época 18-19 no Benfica, do Bruno Lage foi o seu canto do cisne, porque ele em 19 jogos, sabem quantos jogos é que ele perdeu? Quantos jogos é que o Bruno Lage perdeu em 18-19? 0 jogos, 0. Teve um empate e 18 vitórias, portanto podemos verificar que ele não fez o campeonato inteiro, não é? Ele substituiu o Rui Vitória, teve um mau arranque, e fez uma época extraordinária. Conseguiu potenciar o João Félix, nem Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus, ok, já apanhou uma fase muito jovem do João Félix, nem o Bruno Lage, bom, vamos esquecer o Jorge Jesus. O Rui Vitória não conseguiu, porque o Jorge Jesus não entra aqui nesta equação no caso do João Félix. O Rui Vitória é que entra. O Rui Vitória não conseguiu tirar o melhor rendimento do João Félix. Eu lembro-me dessa conversa na altura. E o Bruno Lage conseguiu tirar um rendimento extraordinário do João Félix. Aliás, o João Félix fez a sua melhor época da sua carreira e a única de jeito foi com o Bruno Lage. E conseguiu também fazer que o Seferovic tivesse uma época fantástica. Aliás, Seferovic e o João Félix fizeram uma época brutal. E pronto, este ano do Bruno Lage foi um ano espetacular. Este meio ano, digamos assim, foi campeão com um grande mérito, sem dúvida alguma. Futebol espetacular e com uma equipa que, tirando o João Félix, tinha muito poucos nomes. O meio campo, salvo era o Samaris e o Gabriel, não. Acho que era isto. E fez uma época estrondosa. Mas depois o pior vem a seguir. No ano seguinte, 19-20, no Benfica, ele teve uma primeira volta positiva, mas a segunda volta foi tremendamente negativa. Eu estive aqui a verificar, salvo erro estava a dar na CMTV, não sei se é verdade, não verifiquei oficialmente, mas vou fiar-me na CMTV. Eles estavam a dizer que ele teve... portanto, a ver se não me enganei aqui no apontamento. Em 13 jogos, teve apenas 2 vitórias. Os últimos 13 jogos do Bruno Lage do Benfica, ele atingiu apenas 2 vitórias.
e que teve uma sequência muito negativa, e eu lembro-me disso, não tenho exatamente os números na minha cabeça, mas lembro-me que a segunda volta da época 19-20 de Bruno Lage foi terrível, e que ele teve que sair, apesar dos adeptos benfiquistas terem uma consideração muito grande por ele teve que sair porque os resultados estavam mesmo a ser completamente desfasados daquilo que era a realidade benfiquista. O Benfica estava a jogar mal futebol, acabou por sair. Depois foi para o Wolverhampton, onde começou bem, mas depois caiu também. Depois no Botafogo também foi inacreditável. Ele apanhou o Botafogo com 12 pontos de vantagem. Portanto, ele foi substituir um treinador que foi treinar o Cristiano Ronaldo, no Botafogo. O clube estava com 12 pontos na frente, na liderança. É verdade que depois houve ali a venda de alguns jogadores que precipitou também a queda do Botafogo, mas ele em 3 meses foi despedido do Botafogo. Porquê? Porque estava a ter resultados negativos e estava a perder a vantagem. Portanto, esta carreira terrível pós-primeira época de Benfica de Bruno Lage, acaba por o Bruno Lage ser uma aposta de risco. É um treinador competente, não lhe tiro competência, mas tendo em conta o histórico pós-primeira época de Benfica, até mesmo o Benfica ele acabou por sair de uma forma um pouco inglória, acaba por ser uma aposta de risco e o nome tem sido associado como o mais forte. E, portanto, eu neste momento, com os números que tenho aqui a votações, eu, como já disse, mal o Roger Smith foi despedido, eu pensaria seriamente na hipótese de Sérgio Conceição. Pensaria. Portanto, não sei se poderá vir um treinador estrangeiro também, porque há muitos treinadores estrangeiros também no mercado. Há. Não vou estar a falar disso porque o vídeo já vai com 16 minutos, mas há muitos nomes, e eu posso fazer um vídeo posteriormente a falar dos treinadores estrangeiros que têm sido apontados ao Benfica. Mas nomes portugueses que estão no mercado, realisticamente, eu acho que o mais viável seria o Conceição ou o Leonardo Jardim. O Marco Silva. Se o Marco Silva estiver disponível para o Benfica, eu colocaria aqui o Marco Silva também como a par com o Conceição. Mas a questão é que em declarações passadas ele mostrou reticências a vir para o Benfica. Portanto, não sei se é uma pessoa grata ou não no Benfica, isso não faço ideia. Estou apenas a especular. Portanto, Conceição, ou na eventualidade do Marco Silva ser uma possibilidade, Marco Silva, os dois. Abel um pouco mais abaixo, porque não me parece que o Abel queira vir para o Benfica neste momento, sem acabar a época no Palmeiras. E o Leonardo Jardim aqui seria, portanto, resumidamente, possibilidades reais. Neste momento, para mim, existe neste momento treinadores portugueses, é Conceição, Leonardo Jardim e Bruno Lage. E o Abel não me parece que queira vir neste momento, e o Marco Silva também não me parece que queira vir neste momento. Portanto, destes 3 nomes portugueses, para mim Conceição seria a minha primeira escolha, Leonardo Jardim a segunda e Bruno Lage a terceira. Mas se imaginem que vem o Bruno Lage, está todo o meu apoio incondicional. Léo Jardim igual. Se vê o Marco Silva, que eu não acredito que venha, igual. E Abel Ferreira igual. Se me disserem todos os nomes que estão disponíveis, todos estes nomes, sem ter em conta que da possibilidade de vir ou não vir, ou de abandonar ou não abandonar, se todos estes treinadores estivessem igualmente disponíveis para o Benfica, qual é que eu escolhia? Aí já é uma coisa diferente. Aí teria dúvidas entre Conceição e Marco Silva e Abel. Mas mesmo assim, tendencialmente, se calhar iria mesmo para o Conceição. E não me levem a mal eu estar com esta conversa do Conceição, porque eu realmente acho que é preciso um treinador com um perfil diferente, porque estes jogadores precisam de alguém disciplinador, no meu entender. Ok, isto vai criar um conflito, vai criar conflitos internos, mas acho que neste momento é preciso dar uma mensagem forte para o balneário. Eu não me parece que... Também há a questão de, será que o Conceição seria o novo Artur Jorge? Não me parece. Não me parece com o ego que o Conceição tem, que viesse ao Benfica para perder de propósito. Não me parece minimamente. Acho que isso não é uma questão sequer. Nomes estrangeiros, também há muitos nomes estrangeiros que podem vir, mas vamos esperar para ver, eventualmente, qual será a opção do Presidente, para depois termos um comentário mais adequado. Um forte abraço, fiquem bem, até uma próxima, e viva o Benfica!